Entre elas. Mulheres que lideram. Olá, minhas meninas de Minas Gerais, mais um episódio do podcast Entre Elas, Mulheres que Lideram. E hoje estou aqui com duas lideranças maravilhosas da nossa região metropolitana, nossa queridíssima Marília Amaral, presidente do PL de Contagem, presidente do PL Mulher de Contagem, e a nossa queridíssima Cláudia, Coronel Cláudia, presidente do PL de BH. Que desafio, hein, mulherada? Vocês gostam de poucos desafios, né? Pouquíssimos, graças a Deus. E são mulheres, ó, que são mães, que são extremamente determinadas naquilo que se propõe a fazer. E as pessoas, elas precisam conhecer um pouco mais vocês. Então, contem para as meninas que estão nos assistindo aqui. Quem é a Coronel Cláudia e quem é a Dona Marília Amaral? Vamos começar aqui com a Dona Coronel. Como é que vai, Ellen? Ei, Marília. Ei, você, mulher que está nos assistindo em casa. Bom, eu sou hoje uma coronel da reserva da Polícia Militar, depois de ter servido por 30 anos a instituição. Quando você começou falando do desafio até da maternidade, eu as admiro profundamente por isso, porque além de esposas, donas de casa, são mães. Esse privilégio eu não tive. E há quem me fale assim, porque a sua missão não foi cuidar de um, de dois ou de três. Eu estou falando três e parando no três, porque por enquanto é a quantidade que tem Marília, né? Por enquanto. Por enquanto. E para que eu pudesse cuidar de vários. Então não tive o privilégio da maternidade, acho desafiador hoje, então, você dá conta de tudo. E hoje a rede social está aí, né? E eu fico acompanhando vocês pelas redes sociais, eu vejo Marília lá com o trio dela, e realmente quando você vê a disposição que tem, né, para poder ainda se envolver com política, trabalhar na política, é de fato admirável. Mas eu tenho 2 irmãos, sou casada, há 2 meses, infelizmente, me despedi da minha mãe. Eu diria até aproveita o ensejo, tá? Para quem tem a mãe que está aí, curtam, aproveitem, estejam com elas, assim, o máximo que vocês puderem, porque realmente depois que você perde sua mãe, é como se você perdesse sua referência, seu chão. Não que os nossos pais não sejam figuras importantes, mas essa ligação do filho, que é umbilical com a mãe, tem uma explicação que é divina, né? Depois Marília vai poder falar até melhor que eu. Então eu sigo aqui na minha trajetória muito em homenagem e honra a ela. Se minha mãe tivesse aqui, ela estaria me incentivando a prosseguir. Ela era uma das tias do Zap. E ela ficava o tempo todo me perguntando sobre questões políticas. Então eu tenho 2 irmãos, como eu disse. A minha irmã, ela é ginecologista obstetra, mora numa cidade do interior. Meu irmão também na carreira militar, também está na reserva hoje. Cada um deles teve uma filha, então eu tenho 2 sobrinhas. A minha referência, portanto, de maternidade foi ajudá-las. E faço trabalho voluntário há muitos anos e diria para você que está nos ouvindo em casa, se puder fazer um trabalho voluntário, não perca essa oportunidade, porque você pode estar exausta do seu dia de trabalho, mas se você tem um trabalho voluntário que você realiza, é como se você saísse dali no final energizada. É um sono naquela noite que é o mais reparador de todos. E eu sigo fazendo esse trabalho voluntário. E a partir de 2020 foi quando eu, pela primeira vez, me filiei a um partido político. E desde então estou aí trabalhando, tentando ajudar. A sensação que eu tenho, Ellen, Marília, não sei se vocês pensam assim, é que nós estamos aqui plantando tâmaras. Sim. A tâmara é um fruto que demora cerca de Colheita 70 anos para dar o primeiro, mas quando dá é o fruto mais doce que tem. Então, muito provavelmente, boa parte dos frutos do que nós estamos fazendo hoje, não seremos nós que vamos ver o resultado, mas os filhos de vocês, né? No caso da sua filhinha, e os filhos deles, né? Os netos de vocês é que vão ver o resultado que nós estamos fazendo hoje. Então, assim, um rápido resumo é isso aí. É uma trajetória e tanto, hein? E aqui, Dona Marília?
Pensa na honra e na responsabilidade de estar ao lado da Coronel Cláudia e da Ellen aqui, gente. Eu me sinto privilegiada, porque muito do que eu vivo na minha vida hoje é inspirado em mulheres que são referência para mim, e com certeza eu tô diante de duas aqui, então é uma responsabilidade muito grande, né? Eu hoje estou como presidente do PL Mulher, mas eu comecei no ativismo, embora pareça que eu não tenha tanto tempo, mas eu comecei no ativismo lá em 2015, porque eu estudei a vida toda em escola pública, né? E quando eu tava no 9º ano, eu ganhei uma bolsa de estudos para ir para uma escola particular. Eu não ia pagar nada, ia estudar completamente de graça, nem material eu pagava. Então eu tinha muito medo de perder essa bolsa. Eu falei, eu vou defender com unhas e dentes a minha bolsa aqui, vou fazer o que for preciso. E ali no 3º ano do ensino médio, no primeiro e no segundo também, mas o 3º eu falo que foi o pior, pela pressão de vestibular e tudo. Ali eu sofri uma doutrinação, uma tentativa de doutrinação que mudou o rumo da minha história, né? Eu saí do 3º ano direto para um psiquiatra. Eu saí do 3º ano com 17 anos, 16, 17 anos, direto para um psiquiatra. Eu sempre fui católica, de família católica. Minha mãe era catequista quando eu era criança. E o meu professor de filosofia e sociologia, ele tinha feito seminário. Ele era seminarista e resolveu largar a batina, faltando pouco para virar padre. E sabe-se lá por quê, ele se revoltou com Deus, se revoltou com o mundo, se revoltou com tudo e virou um anticristão, né? E fazia questão de dizer isso em sala de aula. Então, eu passei por diversas humilhações na sala de aula. Lembro dele me mandar rezar o credo católico, só para ridicularizar, né, de algumas partes do credo católico. E ali eu perdi o meu chão. Eu pensei, meu Deus, se Deus não existe, para onde eu vou depois que eu morrer? Vai acabar tudo? Eu não vou ver mais ninguém e tudo. E eu entrei em parafuso. E eu fui dali direto para um psiquiatra e aquilo ali acabou com a minha vida na adolescência. Fora as várias vezes em que eu fui chamada de... Não vou falar um palavrão aqui, mas eu fui chamada de coxinha FDP por esse mesmo professor, na frente da turma toda, né? Por um trabalho que ele tinha pedido pra gente fazer sobre o impeachment da Dilma, e à época eu já era a favor. Então, eu passei por muitas situações dentro da escola que me fizeram abrir os olhos de que eu não aceitaria isso pros meus filhos. Eu sempre quis ser mãe, e eu pensei, eu não posso aceitar que os meus filhos vivam num mundo como esse, que os meus filhos passem por isso e que não tenha nada a ser feito contra isso. Foi quando eu entrei, de fato, no movimento político. E eu lembro que no meu 1º ano de faculdade eu vi um menino na praça da minha cidade, gritando e tudo, convocando as pessoas para defender já à época o presidenciável Jair Bolsonaro. E esse menino estava com uma camiseta de um movimento chamado Direita Minas. E eu nunca tinha ouvido falar. Mas aí eu perguntei, me inteirei e tudo. Passou 2 meses, eu era coordenadora do Direita Minas em Pouso Alegre. Falei, vou coordenar isso aqui, vamos fazer. Fizemos ação em faculdade. Nós tínhamos um grupo chamado Direito de Direita, porque a gente percebeu a dificuldade que é achar referência bibliográfica para os nossos temas dentro das universidades. Uhum. Eu queria fazer um TCC que eu fiz, de fato. Meu TCC foi Deus é mais importante que o direito para regular a sociedade. E não tinha referência bibliográfica. Tinha muito pouca coisa de São Tomás de Aquino, de Santo Agostinho. Então, o que a gente fazia? A gente dava uma contribuição mensal, eu e meus colegas, e a gente comprava livro e doava para a biblioteca da faculdade. Vamos comprar e vamos doar livro de armamento, livros sobre o aborto, livros sobre ideologia de gênero, e fomos doando para a biblioteca da escola. E aí eu inteirei demais, entrei no Direita Minas, gostei demais. Foi no Direita Minas que eu conheci o meu atual marido, o Júnior Amaral, que é quem criou o movimento, né? Um dos criadores do movimento Direita Minas. E aí eu conheci o meu marido, nós nos casamos, nós temos 3 filhos que hoje são a materialização do meu sonho e da minha vontade de que eles não passem pelo que eu passei. E hoje eu falo que a minha vida de mãe, a minha vida política está muito ligada por isso. Na nossa, como a Coronel Cláudia estava falando, né? A direita é muito nova, né? As pessoas como nós, dispostas a defender mesmo, né, o conservadorismo, são pessoas que começaram há pouco tempo. A esquerda está há anos destruindo pessoas, mentes e ideias nas universidades, nas escolas. E nós começamos há pouco tempo.
Então, eu não posso abrir mão desse meu espaço na política, porque é o futuro dos meus filhos que está em jogo. São os meus filhos que vão comer as tâmaras e os meus netos que vão comer as tâmaras. É isso mesmo. Então, eu comecei no ativismo dessa forma e estou muito feliz e realizada hoje por estar onde eu estou, com as pessoas que eu estou. Hoje eu tive conhecendo vocês, né, conhecendo a história de vocês e vendo quem são as pessoas que estão do meu lado, eu tenho certeza que eu estou no melhor lugar que eu poderia estar e eu estou no lado certo da história, né? Nós estamos. E a gente vê, e ouvindo esse relato da Marília, eu fico imaginando a crueldade que a esquerda faz ao tentar transformar as nossas crianças e os nossos adolescentes em militantes, porque martelam na cabeça desses meninos que a família é desnecessária, que eles têm condição de fazer as próprias escolhas, que não precisa ouvir pai e mãe. E por que isso? Porque quando você vai afastando a criatura da família, que é exatamente o maior porto seguro que ela tem, ela se torna frágil. Portanto, ela se torna de fácil cooptação para aquilo que é a lavagem cerebral que vão fazer com eles. Então, por isso que é muito importante, e hoje, quando eu comecei a prestar atenção em política, eu não podia nem falar, porque na instituição o policial militar ele tem que ter total isenção, né, ser impessoal no atendimento da ocorrência, etc. Então, eu permaneci sem manifestar, né, aquilo que eu acreditava até 2016, que foi quando eu saio da ativa da Polícia Militar, e a partir de quando eu não perdi mais nenhuma manifestação, porque até lá eu não podia participar. Depois de 2016, eu fui em todas, estive em todas. E vejo o quanto é importante você trazer já para a criança, quando ela começa a entender como que funciona a política no país, para que serve. Porque justamente por demonizar a política que nós chegamos onde nós chegamos. Porque quem não gosta de política, quem não estuda política, quem não fala sobre política, ficou sujeito aí a ser governado por quem falou de polícia, tratou sobre política, política, né? Eu falei polícia é política. E essa nossa ausência do cenário é que permitiu, né? Eu brinco e falo, sabe, Marília, que a gente dormiu na pia. E aí a esquerda ocupou todo o espaço. E agora nós estamos tendo que reconquistar esse espaço. Porque a política sempre foi demonizada. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas eu me lembro que as pessoas diziam, poxa, mas fulano vai mexer com política, é um lamaçal, É o que a esquerda mais adorou, porque aí ela reinou absoluta, sem oposição. Agora não, agora novos quadros surgiram e é o que a gente estava discutindo aqui antes de começar o programa. De 2018 para cá, essa direita se levanta e ela já se levanta com uma força incrível. Então, o que nós estamos fazendo hoje, gente, é retomar o espaço que nós deixamos a esquerda ocupar em tudo, na cultura, na arte, né? Em todos os espaços. Por isso que quando hoje vocês já fazem esse trabalho de base com os filhos de vocês, sem contar a base religiosa que é dada, imagina como que essas crianças vão chegar, né, na escola, depois na adolescência, porque antes a esquerda estava politizando e tornando militantes aqueles que chegavam na faculdade aos 18. Com esse ambiente da faculdade dominado, já desceram para os adolescentes, agora já estão nas crianças. Isso. Então é preciso que a gente esteja atento a esse movimento para nós não perdermos mais espaço do que já perdemos até aqui. A gente vem de uma época em que sempre era dito para nós assim, a gente não pode discutir política, não discute religião e também não se discute futebol. Quer dizer, nós estamos falando de temas que a política também era tratada como algo subjetivo, então você não se discute. Por quê? Você pega o que está lá e compra o que está lá e é daquilo lá, como se a gente não tivesse autonomia para poder discutir. E ao contrário, futebol, tudo bem, é uma paixão, você tem seu time, você tem o seu, eu tenho o meu e tudo certo. Só que isso não vai impactar a minha vida lá na frente ou a vida de vocês aqui. E você fazendo o seu relato, Marília, sobre o que você passou na escola, a gente pensa que um ambiente que é para ser um ambiente acolhedor, um ambiente de aprendizado, das pessoas, dos professores ali serem referenciais para a nossa própria vida, como foi ter vivido, como foi ter passado
por isso durante a sua adolescência, que é exatamente no período que você tá com a parte nossa interna, tá toda a informação. A nossa parte exatamente. externa tá a informação também. Então, tudo Exatamente. isso acaba impactando na nossa vida, né? Então, não é exagero quando você disse que saiu de lá para ir para um psiquiatra. Foi exatamente isso, porque eu tinha pavor de pensar em perder minha bolsa. Eu falei, não, eu consegui essa bolsa com as minhas notas, eu vou mantê-la até o final do 3º ano. Então, eu tinha pavor. E professor é autoridade em sala de aula, né? Nós devemos respeitar os professores em sala de aula. Então, o meu professor, ele me humilhou, ironizou a minha... Ele nunca conseguiu tirar nota minha, porque eu sempre fundamentei muito bem as coisas que eu pensava. Mas ele fazia questão, já que ele não podia me prejudicar na nota, que é uma coisa muito visível, ele ridicularizava meus trabalhos na frente da turma toda, né? Chegou a, como eu disse, né, me chamar de coxinha FDP, por eu defender o impeachment da Dilma. Então eu saí de lá realmente e eu não tomava atitude nenhuma porque eu tinha medo de reclamar ou de ir na direção e perder minha bolsa. Então eu suportei os 3 anos aí de doutrinação intensa desse professor, principalmente. E me formei. E o custo disso foi realmente a minha saúde mental. E o Júnior fala uma coisa muito interessante, que as pessoas realmente têm um certo preconceito com a política, né? Eu acho que Tem. é pelos anos que a gente foi alimentando de maus políticos aí, as pessoas ficam nessa ideia de que o político é ruim. Mas se as pessoas boas não chegarem, a política vai continuar ruim. Então as pessoas boas precisam ocupar esses espaços, porque cada pessoa boa que ocupa um espaço é uma ruim a menos. Então, assim, a gente não vai fazer milagre, de fato, a gente não vai. Mas cada pessoa que tira a vaga de uma pessoa ruim já é uma esperança a mais pra gente, numa política melhor, num futuro melhor. Então, assim, a política realmente é o meio pra gente atingir tudo isso que a gente tá falando aqui. É a questão das crianças e, Coronel Cláudia, foi muito bem pontuado. Essa questão de que o pessoal só chegava nas universidades, isso não existe mais. Hoje em dia, eu acho até que mudou o foco são as crianças. Né? Eu acho até que o foco dos universitários deu uma esfriada e o foco deles agora são as crianças. Eu sou a mãe chata, né? A minha filha tá em idade escolar agora, a mais velha, e eu pesquisei, assim, inúmeras escolas aqui em Belo Horizonte. E você vai ver escolas que levam nomes cristãos. Escolas que levam nomes cristãos. Aí o que eu procuro saber? Quem são os professores, quem são o corpo docente ali, e lista de material, que é muito relevante. Aí eu vou lá num colégio que é um colégio cristão, você vê que tem chances de ser algo bom para minha filha, eu vou lá na lista de material. Livro para criança do Infantil 4, Amoras, do Emicida. Peraí, isso aqui não é um livro para a idade da minha filha. Isso aqui não é um autor para a idade da minha filha. É sério? Sério. Aqui de Belo Horizonte. Colégio famosíssimo. Aí eu falei, gente, como assim? Aí vai para outro colégio. Ah, esse aqui é professor. Tem lá nas fotos marcadas da escola, que eu olho tudo. Foto marcada, quem postou. Fotos marcadas, professor com a turma. Eu olho lá no perfil do professor, o professor segurando cartaz. Morte aos fascistas. Fogo nos racistas. E o Bolsonaro é fascista. Eu falei, peraí, esse cara tá dentro da escola e esse cara vai dar aula pra minha filha? Qual a chance dele não fazer a mesma coisa que eu sofri? Então, assim, eu sou a mãe que olha tudo, assim, porque eu tenho trauma do meu período de escola. E eu quero evitar que isso aconteça com os meus filhos. Mas foi aí que eu percebi, porque os meus filhos ainda são crianças. Para os meus filhos, o risco é grande. Então, assim, o adolescente, o jovem na universidade, deixou de ser o foco principal. Hoje em dia, eles estão focados nas crianças. Então, assim, é muito importante os pais, os conservadores, estarem atentos ao material dos seus filhos, aos professores dos seus filhos. A pessoa pode ter a opinião dela, sim. Né? Nós estamos numa democracia, a pessoa pode ter a opinião dela. Mas a gente precisa ter garantia de que a opinião dela não vai humilhar, não vai diminuir e não vai perseguir os nossos filhos dentro de sala de aula. Então, por isso, esse cuidado tem que ser tomado pelos pais hoje em dia. Né? Eu não sei quanto a vocês, mas pela fé, nós costumamos sempre dizer que há bondade de Deus em tudo. Em tudo. Quando a gente olha para tudo que nos acontece, se a gente olhar com o olhar, né, que foi trazido por Jesus para nós, a gente consegue tentar ver algo de positivo até naquilo que aparentemente só trouxe tristeza
e só trouxe angústia, que foi que a gente assistiu recentemente, passando pelo período da pandemia, sabe, Marília? Por que eu tô falando isso? Porque para mim, e olha que eu não sou mãe, mas para mim, ali foi o ponto em que as mães começaram a acompanhar de perto os seus filhos na escola. Sim. O material didático, olhar direitinho, porque as aulas começaram a ser online com as mães acompanhando, porque estava todo mundo preso dentro de casa. Uhum. Então ali eu acho que foi o despertar das mães para que elas Sim. vissem o nível de doutrinação que os filhos estavam passando na escola. Sim. E o que é triste da gente perceber, porque na minha opinião, eu gostaria muito de ouvir você sobre isso. A escola é um ambiente salutar para o debate. Mas não é isso que a gente assiste nas nossas escolas. Basta olhar o patrono da educação brasileira que tudo vai... Boa parte da situação da educação do Brasil está respondida aí. Dispensa comentários. Dispensa comentários. Mas ali é um ambiente propício para o debate. E isso é completamente desvirtuado e só se aceita a militância. Exatamente. Eu tive a notícia agora recente de uma escola que levou alunos para conhecer a Comissão de Educação da nossa Assembleia Legislativa. E mãe mandando mensagem para mim, pedindo socorro, porque os jovens que foram levados até lá não podiam perguntar e não podiam questionar, só podiam ouvir. Ainda saíram de lá, né, com cartãozinho de deputada militante na mão deles, como se fosse a defensora mor da educação em Minas Gerais. Então, assim, isso é algo que tem que se olhar de perto. Imagina se essa mãe não me fala nada, né? Ali, quando fala, eu já tomo as medidas que posso, porque, igual você falou, Marília, tem o que fazer. Sim, A gente sim. sempre tem o que fazer. Não dá pra gente ficar de braço cruzado, vendo o que eles fazem e eles achando que vão continuar fazendo sem que a gente resista. Em Contagem, Coronel Cláudia, a escola da Prefeitura de Contagem levou os alunos para o assentamento do MST. Olha, absurdo. Excursão para o assentamento do MST. Então, assim, eles fazem excursão, leva os alunos para uma missa, excursão para uma missa, excursão para um culto? Não. Excursão para conhecer um batalhão da Polícia não Militar? leva, não pode. Aí, excursão para Uma conhecer... delegacia de polícia? Não vai. Uma pergunta, qual foi a justificativa que eles deram para os pais para lá? Nós estamos levando seus filhos para um assentamento do MST. É para falar sobre a agricultura familiar? É para falar... Qual que é a justificativa? O professor de história, ao ser questionado, disse que tem liberdade de cátedra. O professor pode fazer o que quiser desde que ele entenda que vai ser bom para o currículo do aluno. E o professor não deu grandes justificativas, não. Quando foi tomando proporção maior, aí justificou que era para ver a questão do plantio, né, da agricultura, mas antes disso a história era, eu faço o que eu quiser, eu sou professor e para ensinar eu preciso disso. Mas isso nos levanta um debate, Coronel, que é muito importante. Você estava falando sobre o quão, não vou nem dizer chata, mas o quão rigorosa você é com a questão da escola para os filhos. Mas isso também nos levanta aqui uma questão, no sentido de entendermos o seguinte: nós não estaremos juntos com eles em todos os momentos. Exatamente. Então, neste sentido, além muito mais do que proteger, muito mais do que tentar evitar, a gente tem que treiná-los e nós temos que mostrar como é o mundo real. Que tem certas coisas que, como essas, por exemplo, vão fugir do nosso controle. E aí? O que nós podemos fazer enquanto mães? A gente não vai poder colocar eles numa salinha e trancá-los lá e falar, o mundo lá de fora está muito perigoso. Então, o que nós podemos fazer aqui? Nós, Coronel Cláudia, Marília, o que nós podemos fazer? O que será muito mais do que proteger? Como nós podemos mostrar esse mundo para eles? Eu tenho, assim... Lá em casa, eu sempre brinco, né? Porque você sabe que todo mundo me pergunta sobre a quantidade de filhos, né? Inclusive, eu mudei recentemente no meu condomínio lá. As mulheres ficavam... Nossa, mas 3? Já? Agora chega, né? Chega. Eu falo, gente... Falo e repito. Quantos filhos Deus me mandar, eu recebo feliz. Recebo feliz. Estou Você tem com que falar, 3. não é 3 já, não. É 3 ainda. 3 ainda, 3 ainda, gente. Imagina que eu vou querer... Vai fechar a fábrica. Como que você fecha a fábrica que só dá lucro? Minha fábrica só dá lucro. Eu tenho 3 pessoas maravilhosas, que são os meus filhos.
Mas aí, por que eu falei disso? Porque toda vez o argumento é o mesmo. Mas o mundo tá muito ruim. O mundo é muito mal. Como que você vai colocar filhos nesse mundo? Eu falo, ó, eu confio em 2 coisas e uma delas nunca falha. Eu confio primeiro na graça de Deus. Se ele me mandou os filhos, ele vai me mandar condições de bem criá-los no mundo que eu estiver. Se o mundo estiver bom, que bom. Se o mundo estiver mal, os meus filhos vão ser criados para o bem. E segundo, eu confio que Deus também vai me dar a graça. A primeira é a graça de Deus em si, por si só, que já vai ser suficiente na vida de cada um deles. E o segundo, eu confio que Deus vai me dar a graça de bem instruí-los, porque nós precisamos criá-los para o mundo. E o mundo, se não tiver pessoas boas, o mundo vai continuar mal. Você só reduz a possibilidade do mundo continuar mal se você formar boas pessoas. Então, pais e mães, e aqui como nós estamos falando para mulheres, eu vou me direcionar mais especificamente às mães. Mães, amem seus filhos a ponto de querer saber tudo sobre eles, de conversar com eles sobre o dia deles na escola, principalmente. Como a Ellen disse, a gente não vai poder colocar eles numa redoma com a gente o tempo todo. Então, tenha com eles um diálogo franco, e não é de amizade, nós não somos amigos dos nossos filhos, né? Tenha um diálogo franco de autoridade de pai e mãe, de autoridade espiritual, de autoridade física também ali, você protege ele, você tá com ele. A Liz me cobra muito abraço, tudo é abraço. E por mais cansada, por mais difícil que sejam as coisas, às vezes a gente trabalha, né, volta cansada, mas esteja presente, pelo menos em algum momento do seu dia, para olhar no olho do seu filho e entender o que está acontecendo. Entender o contexto que ele está inserido no mundo. Porque aí você vai conseguir formar e forjar ele para ser uma semente do bem nesse mundo que é ruim. Então, assim, a gente não vai conseguir evitar tudo, mas quando você forma boas pessoas já com caráter desde o berço, você vai colher os frutos. E o mundo vai colher os frutos. O mundo pode até estar ruim, mas a gente vai lançar a semente do bem. Nessa correria que o mundo está e impõe, eu fico imaginando o tempo que a mãe tem para estar com os filhos, então que esse tempo, por menor que ele seja um tempo de qualidade, mãe. Né? Que nessa hora que você está com a criança, né, deixa o celular do lado, deixa tudo do lado, vai brincar, se a idade é de brincar, vai contar história, se é a idade para contar história. Eu fico pensando que se fosse mãe hoje, Marília, uma das coisas que eu iria ensinar os pequenos, desde pequenos, a gostar da leitura, né? Porque a leitura descortina o mundo mágico para a criança, ela abre a mente. Então, esse tempo de qualidade, mães, ele é, assim, fundamental. E uma das coisas importantes que eu percebo é o cuidado que nós temos que ter com a linguagem. A esquerda, ela muda o sentido dos termos, e eu vou pegar o exemplo que a Marília deu, né, de alunos visitando um assentamento do MST. Gente, não é invasão de propriedade alheia, é ocupação. Olha como é que fica romantizado, né? Porque a máxima que eu já ouvi, né? Se você não foi de esquerda antes dos 30, você não tem coração. E se continua sendo depois dos 30, te falta cérebro. É tipo isso. Mas a ideia que eles levam para as crianças é a coisa de acolher, de cuidar, aquela coisa romântica. E é por aí que ganha as crianças, é por aí que ganham os adolescentes. Porque as crianças trazem essa essência boa, essa pureza. Qual criança que não quer ajudar uma outra criança que não tenha o que comer? Então vai ganhando a criança por aí, sabe? Então eu acho que é importante esse cuidado. E para você, mãe, ou para você, mulher, que não é mãe ainda, mas deseja ser, muito cuidado, porque o que a gente está assistindo, ela e Marília, não sei se vocês percebem isso, é as pessoas tornarem a maternidade um fardo. Os cuidados com a sua casa, né, um sofrimento. E não é. É algo que é prazer. Aliás, essa coisa de colocar homens contra mulheres, gente, isso é o maior absurdo que a gente pode assistir, porque as nossas missões no mundo, elas são complementares. Então, quando a gente olha o estrago que o feminismo faz e traz para a cabeça das meninas, para enxergarem os meninos como alvo a ser batido, agredidos verbalmente, diminuídos. Isso é muito sério.
Tem até, inclusive, eu até falar sobre isso. Bom gancho, viu, Coronel? A Marília tá fazendo um quadro lá em Contagem. Primeiro ela tá oferecendo dinheiro para quem falar bem do Lula, ou para quem Quem conseguir provar que o Lula é melhor que o Isso, Bolsonaro. mas teve uma outra que você fez agora para perguntando sobre com mulheres e perguntando para os homens se eles vivem sem as mulheres e para as mulheres se elas vivem sem os homens, né? Como é que é essa? Como é que foi essa? Como é que tá sendo essa experiência aí nas ruas de Contagem? Ó, aquilo, assim, o do Bolsonaro é o que a gente vai falar daqui a pouco, mas essa questão dos homens e das mulheres foi um teste social para mostrar como o feminismo adoeceu a cabeça das mulheres. O feminismo, ele adoeceu a concepção das mulheres do que é ser homem e do que é ser mulher. A gente pergunta para as pessoas na rua, né? Pergunta para a mulher: você acha que a mulher consegue viver sem os homens? É unânime. Até as mulheres que estão acompanhadas, às vezes, do lado dos maridos, falam: claro que consigo. Você acha, então, que o trabalho que os homens fazem, as mulheres conseguem fazer? É claro. Antigamente até podia ser que não, mas hoje a gente consegue tudo. Teve uma que chegou a falar: a gente só precisa do homem para reprodução. E por enquanto. Aí você pergunta para os homens: você acha que os homens vivem sem as mulheres? A maioria deles, de jeito nenhum. De jeito nenhum. A nossa vida sem as mulheres não é nada. E aí, é muito interessante quando você pega um casal. E aí a gente pergunta para as mulheres primeiro. Aí a mulher fala: não, eu vivo sozinho e tudo. Aí você vai e pergunta pro homem. Ele: de jeito nenhum. A cara da mulher fica desse tamanho. E aí, talvez a gente proporcione um minuto de reflexão ali, né? De como o feminismo adoeceu a cabeça das mulheres. Elas estão tratando os homens como inimigos, né? Elas não estão tratando os homens como criação, que nós somos uma criação que depende uma da outra, né? Nem as mulheres vivem sem os homens e nem os homens vivem sem as mulheres, né? A humanidade depende da junção de homem e mulher. É muito simples. É o natural, né? O homem e a mulher são que vão gerar vida, que vai dar continuidade para a humanidade. Então, não existe a mulher viver sem o homem, né? E não existe o homem viver sem a mulher. Mas o feminismo colocou na cabeça das meninas hoje que os homens são perigosos. E é claro, a gente viu aí, inclusive no governo do amor, um aumento significativo do número de feminicídios, né? Coronel Cláudio vai saber falar melhor pra gente disso, mas não combina, né, a narrativa com a prática, né? Basta olhar os números. Não combina. Então, assim, a gente sabe que existe um problema de fato, mas são muitos fatores e não é o fato de ser homem ou o fato de ser mulher que vai desqualificar um ou outro, né? E o feminismo, ele quer fazer isso, ele quer desqualificar o homem para a mulher achar que consegue fazer tudo sozinha e a mulher vai acabar necessariamente num poço de frustração, num poço de decepção, né? Porque ela vai descobrir que a vida é simples, a gente que complica, né? São criações que dependem de... Quando a gente começa a estudar o feminismo, né, Marília? Primeiro que a gente descobre que foi um movimento criado por homens. Então, o propósito do movimento não é valorizar a mulher, pelo contrário. Mas quando a gente pensa que o oposto do que o comunismo quer combater, que todo mundo fica achando que é capitalismo. Não é, gente, é o cristianismo. É porque da junção do afeto entre homem e mulher vem filhos, portanto vem família. Família é a base da sociedade. E é aí que está a nossa fortaleza. Uhum. Pensa quando você não está nada bem. Marília e Ellen. Qual é o porto seguro para nós? Família. Exatamente. E quando nós não temos a nossa família para nos dar amparo, qual que é a sensação que a gente tem? É de desamparo, é de fraqueza, é de fragilidade. E é tudo que a esquerda quer que essas pessoas sintam. Porque aí fica fácil de cooptar. E quando você olha as mulheres, né, que defendem, que não precisa dos homens, vai olhar a infelicidade. Parece que você olha para o rosto delas assim, parece que é a infelicidade em pessoa. Gente, assim, não se deixem ser levadas por isso. A tarefa de homem e a tarefa da mulher é algo tão complementar, é tão divino, é tão sublime. E por que demoniza isso? Demoniza porque quer exatamente destruir a célula máter da sociedade, que é a família. Exatamente.
Gente, que papo mais agradável com essas meninas maravilhosas aqui. Tô muito feliz. Eu acho que o nosso PL Mulher de Contagem, o nosso PL Mulher de BH estão, obviamente, muito bem representadas. Temos um trabalho enorme pela frente aí com o nosso PAB, né? Com a nossa Sim. querida, idealizado pela nossa querida presidente Michele Bolsonaro. E a gente já está se encaminhando aqui pro final, mas eu gostaria mesmo de ouvir uma mensagem final de vocês. Com esse papo tão família hoje, tão agradável, de mostrar qual é a nossa importância da liderança feminina, não só na política, mas na sociedade, e que vocês deixem o recadinho final de vocês aí hoje. Começa comigo? Minhas meninas, pode então, ser. Então vamos lá. Bom, Eli, quando você fala do PAB, você está falando do projeto Alicerça Brasil. Isso. Que, se me permite, tá aqui, ó. É um projeto que foi trazido para nós aqui pela nossa presidente nacional, Michele Bolsonaro. E eu não sei quanto a vocês duas, mas no PL Mulher BH, que é que eu presido, quando nós vamos pensar em algum projeto, alguma atividade, eu tenho percebido, Marília e Ellen, o quanto está sendo difícil convencer as mulheres a participar. Eu acho que as mulheres mineiras, elas precisam entender que é muito importante o papel que elas exercem na política por uma razão simples. Imagine você que nós estamos aqui falando da Marília, 3 filhos, portanto, ela tem 3 pessoas que ela já pode encaminhar desde cedo e mostrar o bom caminho. Você com a Ana Tereza, né, que é sua menininha? Pois é. Então, mulheres, o nosso maior desafio hoje tem sido fazer um trabalho e conseguir mostrar para vocês não só a importância que vocês têm, mas a força que vocês têm. A mulher na política tem o poder de transformar esse mundo num mundo melhor. Hoje nós ainda somos minoria, mas isso pode mudar. E vai mudar na medida em que as mulheres perceberem a importância de participar. É claro que todo mundo pensa, que horas que eu vou arrumar tempo para fazer isso? E esse é o nosso desafio, Marília e Ellen, de estabelecer as nossas atividades de forma tal que não haja desculpa por parte de nenhuma, que tem atividade durante o dia, que tem atividade à noite, no final de semana também, de uma forma que a gente consiga trazer a mulherada para participar da política. É isso que eu vejo. E não estou dizendo para serem candidatas, não é isso. É participar do ambiente político, trazendo as boas ideias, as sugestões, para que nós possamos fazer esse mundo ficar melhor. Eu acho que esse é o nosso desafio, essa é a maior contribuição que a gente pode dar para a sociedade. Muito obrigada, viu? Exatamente. Eu faço das palavras da Coronel Cláudia as minhas, e eu percebo que muitas mulheres têm medo de participar, por exemplo, do PAB, o Projeto Alicerça Brasil, pensando que vai ser uma coisa chata, que político é chato. Gente, eu não sei quem traumatizou vocês, mas não é chato. Nós somos muito legais. Nossa! Aqui, os nossos encontros são regados a cafezinho, pão de queijo. O que é isso? Né, bolo de fubá. Exatamente. A gente quer fazer vocês entenderem que a política, ela pode ser agradável, sim. Porque com o toque feminino, as coisas ganham vida, né? Ganham um sentido diferente. Não é aquela reunião de negócio que você vai para debater política. Inclusive, o projeto traz isso de forma muito clara nos textos, né, que ele traz pra gente discutir. São textos que afetam a nossa vida no dia a dia. É a inflação, é o imposto, é a compra que tá ficando mais cara, é o salário que já não dá como antes. Como você vai reagir diante desses desafios que os nossos tempos têm nos impostos? E fica muito mais fácil de você achar medidas e soluções em conjunto, discutindo, debatendo ideias. Isso também é política. Então, nós não estamos falando de uma coisa chata, uma coisa maçante. Eu tenho certeza que todas vocês que vierem participar com a gente vão gostar muito, vão se interessar e vão estar ajudando a gente a plantar essa semente do bem, né? Por meio da mulher que cuida, que protege, né? Com o dom da mulher, a gente tem o dom de fazer as coisas ficarem mais suaves, né? Mais tranquilas. Então, a gente precisa de vocês, né? Eu também percebo essa dificuldade, né, de movimentar as mulheres. Mas graças a Deus nós temos boas lideranças aí em Contagem, em Belo Horizonte. Eu falo das meninas, da Raquel Morato, por exemplo, que é uma grande parceira que me ajuda muito a estruturar o PAB. E assim a gente vai trazendo mais mulheres, porque vocês são a semente de vida da casa de vocês, né? A palavra já diz, a mulher é a videira. Então, vocês têm o dom de levar essa palavra e de dar vida para ela na casa de vocês, no trabalho de vocês, no ambiente em que vocês estiverem. Então,
juntem-se a nós e vamos juntas trabalhar num país melhor. Esse ano tá só começando e nós vamos vencer, se Deus quiser. Isso mesmo. Se as mulheres sábias edificam seu lar, muito mais elas edificam juntas uma nação inteira. Exato. Que é como a nossa Exatamente. presidente do PL Mulher Nacional nos diz. E se você, mulher, não é filiada a nenhum partido político, não tem problema. Participar do PAB não requer você estar filiada. Mas como nós somos 3 filiadas do PL, convidamos vocês para se filiarem. Mas, não querendo se filiar, não tem problema. Venha Participem participar assim do mesmo. PAB assim mesmo. Exatamente. né? Isso mesmo. Gente, quero agradecer vocês pela brilhante participação. Esse foi mais um podcast, Entre Elas, Mulheres que Lideram. E hoje a gente teve aqui a presença de 2 maravilhosas. Então, muito obrigada e até o nosso próximo episódio. Entre Elas. Mulheres que Lideram.